versículo 13 a seguir. São Mateus capítulo 16, versículo 13. Epígrafe é a confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Elias: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Estamos iniciando aí, irmãos amados, esse trabalho para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação. É o que nós esperamos na noite desse dia, receber da parte de Deus uma edificação para as nossas vidas, para a nossa alma. Não tem sentido nós estarmos aqui e não recebermos uma edificação da parte de Deus para a nossa espiritualidade. É o que nós precisamos, é o que nós queremos. Cada dia que nós nos reunimos na casa do Senhor para iniciarmos um culto de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus. Esse texto, irmãos, que nós pegamos foi de propósito, mesmo porque ele fala da origem da igreja. Jesus, quando retornava em uma determinada localidade durante o seu ministério terreno, ele fez essa interrogação aos seus discípulos: quem era o Filho do Homem, quem era o Messias. Essa é a realidade que o povo estava dizendo que era. E os discípulos, eles disseram que o povo não estava muito interessado, o povo não estava nem aí. Essa é a expressão quando eles dizem Elias, Jeremias ou um dos profetas. Não havia interesse em conhecer e saber naquele momento quem era o Messias, até porque se pensava que talvez o Messias não chegasse naquela época. Pouca gente, ou quase ninguém esperava o Messias para aqueles dias. E aí houve esse comentário de Jesus virando para os discípulos: vocês, o que é que vocês dizem? Vocês acham que eu sou quem? E Pedro era muito entusiasmado. Ele toma a palavra. Vai apagar o microfone aí, irmão? Acho que é bom. Agora está no som muito baixo. E ele diz: olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia essa revelação de Pedro e diz: olha, Pedro, muito bem, parabéns. Quem que revelou essas coisas não foi a tua inteligência, não foi teu conhecimento, mas foi o Pai Celestial. Foi Ele que revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus, ele diz a Pedro, e eu te digo, Pedro, que tu és Petros, fagulha de pedra, uma expressão que a Igreja Católica usa interpretando erradamente, dizendo que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edificará a sua igreja. Mas a palavra Pedro, que vem de uma palavra grega chamada Petros, que significa fagulha de pedra ou pedaço de pedra, e não rocha firme. Então essa fagulha, esse pedaço de pedra, que Jesus mencionou, não é sobre essa fagulha ou esse pedaço de pedra que a igreja está edificada, mas sobre a revelação que o apóstolo Pedro fez, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a rocha sobre a qual a igreja foi edificada, e a rocha que o Senhor mencionou ali, foi a rocha que Pedro revelou, o Cristo, Filho de Deus vivo. E veja que Jesus disse: olha, Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus, que seria a pregação do Evangelho, o anunciar as boas novas. E quem ouve as boas novas e aceita, porque a palavra Evangelho significa boas novas, está ligado nos céus. E veja que para estar ligado nos céus, precisa ser ligado na terra. Não tem como se ligar no céu se não ligar na terra. E se desligar da terra, também desliga no céu. A igreja, irmãos, ela está em duas dimensões. Uma dimensão de organização, e como organização ela comete erros, falhas, etc. E a igreja, ela está como um organismo vivo. Quando Jesus disse que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, não é a organização. Não é porque o sujeito faz parte de uma organização e tem uma bateria de membros
Então nós colocamos ali a história da igreja, lá em cima no slide, a história da igreja cristã, da igreja cristã. Como que essa igreja teve e tem a sua trajetória no decorrer dos tempos. Porque as pessoas às vezes fazem parte de uma igreja, dizem, olha, eu faço parte da igreja, eu vou morar no céu, etc e tal, mas não sabe nada de como essa igreja começou, o que ela passou, como que as coisas aconteceram, para que hoje nós tivéssemos uma Bíblia na mão e etc. Então vejamos a origem da igreja cristã. A origem da igreja cristã. Olha, irmãos, o topo culminante que assinala o ponto de partida da igreja cristã é o Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras, ele não está muito distante dos muros de Jerusalém, não estava muito distante da muralha de Jerusalém, ali por volta do ano 30 depois de Cristo. Jesus chama os seus discípulos, ele tinha já ressuscitado, já tinha passado pela ressurreição, já tinha aparecido, subido, apareceu para dois, depois para mais um grupo de gente, por várias vezes ele já tinha aparecido, e nessa última aparição, a Escritura nos diz que Jesus chama um grupo de discípulos, de apóstolos, e leva até esse Monte das Oliveiras, recomendou as últimas ordens e ascendeu aos céus. Ele subiu aos céus, dizendo àquele grupo de homens que eram conhecidos como apóstolos, que eles não saíssem de Jerusalém, mas que eles ficassem na cidade de Jerusalém, esperando a promessa, o Consolador, o Espírito Santo, que haveria de vir para revestir a pessoa deles, para que eles tivessem condição de transmitir a palavra com mais poder, com mais ousadia. E após essa recomendação, as Escrituras nos diz que Jesus subiu aos céus e uma suposta nuvem, segundo Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ocultou o Senhor dos olhos dos discípulos. Mas eles ainda perplexos olharam para o céu e aparecem lá dois homens vestidos de vestes brancas e diz para ele: por que vocês estão olhando para o céu assim? Esse Jesus, da mesma forma que subiu, ele um dia vai voltar. Eles voltaram jubilosos com aquelas palavras, alegres, contentes, talvez cantando, salmodiando. Veja bem, irmão, Jesus morreu no período da Páscoa. Passou mais ou menos 40 dias após a sua ressurreição. Após ele ressuscitar, fica durante 40 dias aqui na terra. Claro que ele não estava simplesmente na terra, porque sabia o seu paradeiro. Ele aparecia e subia, mas ele não tinha ido embora definitivo. E depois disso, passou-se mais 10 dias. Depois que ele subiu, passou-se mais 10 dias para que o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo viesse a acontecer. Então o Espírito Santo, ele manifestou na vida dos apóstolos 10 dias após Jesus subir aos céus. Nós vamos relatar sobre isso.
que é muito comum aquela expressão, a salvação vem dos judeus. Pois bem, então após esse episódio, esse grupo de judeus começaram a elevar Cristo como o Messias prometido. Certamente que eles começaram aí a anunciar que Jesus era o Messias, mas ainda não com tanto poder, não com tanta ousadia. Então, contudo, nós colocamos ali, eles alargaram gradualmente seus conceitos de ministério, até que sua visão alcançou o mundo inteiro, para ser levada as pessoas aos pés de Cristo. Então, essa igreja que surgiu, esse grupo de judeus que começou a formar as bases da igreja, lá em Jerusalém, que percorreu a Judéia, Samaria, hoje ela tem chegado aos confins da terra. E nesse processo, irmãos, foi um processo longo e árduo, como nós vamos ver. Não foi coisa fácil, não. Não foi algo simples, não. Muitos tiveram que pagar um preço caríssimo para que hoje nós tivéssemos a liberdade de exaltar e glorificar o Deus dos céus. E é isso que nós vamos estar vendo. O fundador e o fundamento da igreja é o próximo slide que nós temos ali. O fundador e o fundamento da igreja. Quem é o fundador? O fundador da igreja é Cristo. Veja que nós vemos em São Mateus na palavra que Jesus disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é o fundador, foi ele que lançou a pedra fundamental. Ele é o fundador, mas ele não é simplesmente o fundador. Ele é o fundador, mas ele é o fundamento. Por exemplo, eu não entendi essa imagem aí do sofrimento de Cristo. O que é que tem a ver essa imagem do sofrimento de Cristo com a igreja ou com o fundamento da igreja? É que Jesus fundou a igreja, irmãos, lá na cruz do Calvário. Lá foi lançado a pedra fundamental. Foi lá que ele consumou, quando ele deu o braço gritando Tetelestai, ou seja, está consumado. Foi lá que ele fundou a igreja. Aquela palavra que nós lemos em São Mateus deve dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se ele não tivesse passado pelo processo de morte vicária, veja bem, morte vicária significa morte no lugar de outro. A morte não era para ele, era para outra pessoa, era para os pecadores e não para ele. Por isso diz morte vicária, morte no lugar de outro. Se ele não tivesse passado por esse processo de sacrifício vicário, ele não tinha fundado a igreja. Com certeza não tinha igreja, mas ele passou. E ele passou por mim e por você nesse processo. Então ele é tanto o fundador quanto o fundamento da igreja. Outro sim, veja que eu coloquei aqui para ilustrar a nossa fala, não só a imagem da morte, mas também a imagem da ressurreição. Ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou, segundo as Escrituras, ao terceiro dia. A morte não deteve. Ele tem poder sobre a morte. Por isso que a gente tem condição de confiar nele. Vejamos. A inauguração da igreja. Então a igreja foi fundada na cruz, mas ela não foi inaugurada na cruz. Ela não foi inaugurada na cruz. Aquele grupo de judeus que Jesus levou ao Monte das Oliveiras e ordenou que eles ficassem em Jerusalém até que eles recebessem do alto a presença do Espírito. Esse grupo de judeus, eles
poder dinâmico do Evangelho, sob a presença de uma força interior que atua no interior do indivíduo. E eles foram para um lugar que a Escritura chama de cenáculo. E naquele cenáculo eles ficaram aguardando o cumprimento da promessa que Jesus tinha feito. Não sei se eles estavam com medo ou não. Estava acontecendo em Jerusalém uma grande festa chamada Festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, ela ocorre, irmãos, justamente 50 dias após a festa da Páscoa. Isso é uma festa judaica, não tem nada a ver com o Evangelho. É uma festa judaica que os judeus celebravam de ano em ano. Todo ano eles celebravam essa festa. É uma festa pela colheita e pela entrega da lei. Deus entregara a Moisés lá no Monte Sinai. Era isso que celebrava, as boas colheitas e agradecimento pela entrega que Deus tinha feito no Monte Sinai, que era a lei mosaica. E os judeus estavam celebrando essa festa. E os discípulos, que também eram judeus, eu não sei, eles também certamente estavam celebrando, e estavam nesse lugar chamado cenáculo, quase 120 pessoas. Essas quase 120 pessoas, vocês vão encontrar o registro disso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no capítulo 1, no capítulo 2. Essas quase 120 pessoas estavam lá. E as Escrituras dizem que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, certamente no dia determinado, não foi antes nem depois, foi no dia, veio do céu, veio do céu o Espírito Santo. Nós usamos uma ilustração aí, irmãos, porque aparece lá Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele fala disso, está escrito lá que os discípulos falavam língua repartida como quem for. Claro que o Espírito é invisível, é algo imaterial, metafísico, não está relacionado com as leis da física. Ninguém vê Espírito, ninguém vê o Espírito Santo. Que história é essa? Então é muito confuso esse negócio dessas línguas repartidas que ficou na cabeça dele. Então eu acabei usando essa expressão aí, colocando, porque aparece lá nas Escrituras. Mas nós sabemos que Lucas nunca foi apóstolo de Jesus Cristo. Lucas, ele escreveu o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos baseado em informações. Ele fez uma pesquisa, ele se informou. Então, é bom tomarmos cuidado, porque as pessoas pensam que o Espírito Santo vai fazer você soltar a barriga de fogo pela boca. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. O Espírito Santo não vai fazer. O Espírito Santo é algo imaterial que atua no subconsciente, na mente do indivíduo, conscientizando ele que ele é pecador, que ele precisa de um transformador, ser transformado a sua vida, de um regenerador que é o próprio Espírito Santo. Então esse grupo de judeus receberam a presença do Espírito e eles foram cheios do Espírito. E segundo o próprio Lucas, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Diz Lucas que lá naquele dia tinha gente de 17 nações. E os discípulos, eles saíram do cenáculo, abriram as portas do cenáculo e foram divulgar o que Jesus tinha feito
principais e sacerdotes, os escribas, não, isso não aconteceu. Então os discípulos, eles andavam assustados, eles andavam com medo. Era proibido falar que Jesus tinha ressuscitado. Não era simplesmente dizer, Jesus ressuscitou e todo mundo, beleza. Não era, não, a coisa era muito mais complicada do que o que a gente pensa. E aqueles homens agora cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles invadem as ruas de Jerusalém, eles adentram a multidão, eles invadem aquela multidão e começam a falar das grandezas de Deus. Veja que as Escrituras, lá no capítulo 2, diz que eles falavam das grandezas e das maravilhas de Deus. E aí houve até uma queixa de alguns, porque eles não conseguiam compreender, e eles diziam: aí, esses homens aí não são todos galileus? Eles são poliglotas? Não, por que nós estamos ouvindo eles falar na nossa língua que nascemos? Outros diziam: não, esse povo aí está embriagado, você bebeu muita cachaça, o povo está cheio de pinga, isso é pinga pura. E aí Deus revela isso ao apóstolo Pedro, encoraja ele e diz: não, senhores, o que está acontecendo aqui não tem ninguém embriagado, não, é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos tempos o Senhor haveria de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Velhos sonhavam sonhos, os jovens teriam visões, os mancebos também teriam visões, e derramaria o seu Espírito sobre os servos e sobre as servas naqueles dias. E aí aqueles homens ficaram constrangidos com aquelas palavras e disseram: então o que é que nós vamos fazer, meus irmãos? Cada um seja batizado no nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo e o perdão dos pecados. E ali houve naquele dia, naquela pregação de Pedro, se é que ele realmente discursou com Lucas, e nós acreditamos, descreve quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo e foram batizados naquele dia. E a igreja, irmãos, aí ela começa a tomar corpo. Veja que ela começa com 120 ou quase 120 no dia de Pentecostes, por isso que usa a expressão pentecostal, porque o Espírito de Deus manifestou na vida desses apóstolos no dia de Pentecostes. Daí vem a expressão pentecostal para significar poder. Agregou-se aqueles quase 120, quase 3.000, passou nesse momento de 3.000 pessoas. Então a igreja agora ainda não está formada, e se ela está se formando, não tem um tempo, não tem um lugar onde a igreja vai se reunir, onde alguém diz: olha, aqui é a igreja. Não tem um tempo como esse onde nós estamos, não tem nada disso. Tem um grupo de judeus e agora pessoas que estão fora do judaísmo, mas que certamente eram prosélitos. Os prosélitos eram pessoas convertidas ao judaísmo. Agregam-se a essa igreja que está se formando, esse grupo de crentes que está se formando, para aguardar o que, presbítero? O retorno de Jesus. Era o que eles iriam aguardar. Vejamos: fundação e expansão da igreja. Vejamos aí. Então, o primeiro período terminou com a morte de João. Então, esse primeiro período da igreja, que começa lá na cruz, passa pelo Pentecostes, grupos de judeus se convertem. O livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar isso. Esse primeiro período, ele vai terminar com a morte do apóstolo João, que, segundo o que se crê, essa morte teria ocorrido no ano 100
conhecida como período da era apostólica. Era apostólica, irmãos, é uma referência aos apóstolos. Veja bem, apóstolo é aquela pessoa que andou diretamente com Jesus. Então, quem andou diretamente com Jesus, ouviu a sua palavra e recebeu os seus ensinamentos da sua boca, é apóstolo. Quem foi que entrou no meio dos apóstolos após esse episódio? Apenas Paulo, porque Paulo não andou com Jesus. Mas ele recebeu a ordem de Jesus. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, quando ele tem aquele encontro com aquela luz celeste, ele perguntou: quem é, Senhor? E aquela voz disse: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Paulo estava perseguindo a igreja. Vou te mostrar que duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Então ele recebeu a ordem diretamente de Jesus. E os outros apóstolos que existem por aí hoje, eles receberam a ordem deles mesmos, ou de alguém consagrou ele, consagrou um, outro consagrou o outro, mas de Jesus não. Não há nenhum tipo de evidência que esses homens tenham recebido ordem diretamente de Jesus para ser apóstolo. Então o período apostólico, irmão, ele termina no ano 100 com a morte de João. O que segue então, depois disso, é a era pós-apostólica. O apóstolo andou com Jesus, e o homem que andou como um apóstolo, como ele é chamado? Homem apostólico. Então quem andou com Jesus diretamente? Um apóstolo. E quem andou com aqueles que andaram com Jesus? Um homem apostólico. Tiveram muitos homens apostólicos na história, como nós vamos ver. A igreja apostólica, aqui ó, a igreja apostólica foi a primeira de todas as igrejas, segundo o que se acredita e é defendido pelos cristãos. Cristo Jesus é tanto o fundamento quanto o fundador desta igreja. Então a igreja apostólica, alguém pode perguntar: qual foi a primeira igreja? E aí sai discutindo: qual é a primeira igreja que existe? A primeira igreja que existe, ou que existiu, foi a igreja que nós vamos chamar aqui de igreja primitiva. Primitiva, a palavra primitiva vem de primeira. Foi essa que existiu. Foi a igreja que surgiu lá do judaísmo. Os judeus, foi essa igreja, a igreja primitiva, a igreja inicial. Então não tem que estar discutindo qual foi a primeira igreja. Será que foi a Assembleia de Deus? Será que foi a Católica? Foi a Universidade? Isso é bobagem, está discutindo. Está com esse tipo de discussão, porque a primeira igreja foi a igreja apostólica, foi a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, de Pedro, de João, de Tiago, de Tomé e por aí afora. Paulo, que vem depois, vai se converter já no segundo período, mas ainda faz parte dessa igreja primitiva. Aí eu coloquei ali: isto fica evidente pelo uso do termo futuro. Isto fica evidente pelo uso do termo futuro, que faz no livro do evangelista São Mateus, capítulo 16, verso 18, que nós lemos, ao dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? A que Pedro mencionou: Cristo, Filho do Deus vivo. Então a primeira igreja, irmãos, ela surgiu lá do judaísmo, dentro dos judeus. Não tem que ter confusão na cabeça de ninguém. Vejamos a fundação e expansão da igreja ainda. Veja lá, Lucas, o evangelista, por sua vez destaca sobre este mesmo assunto ao nos informar em seu evangelho acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Isso, os irmãos, encontra no evangelho de Lucas. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 1, está escrito pelo mesmo Lucas. Ele faz um relatório sobre
e todos os membros dessa igreja eram judeus. Então, como nós estamos mencionando aqui, um dos evangelistas que vai fazer menção da fundação da igreja é Lucas. Ele faz menção da localização, onde isso aconteceu, como aconteceu, o derramamento do Espírito. E ele faz menção da cidade de Jerusalém. E os primeiros componentes dessa igreja, que eram todos, não era só metade, não, eram todos judeus. Todos eles. Depois nós tivemos a conversão de gentios, como nós vimos no dia de Pentecostes, que lá tinha já prosélito. O prosélito é uma pessoa que é convertida ao judaísmo, é um novo convertido. Vejamos, os primeiros apóstolos de Cristo eram todos judeus. Todos judeus, as imagens mostram todos judeus. A prática, como Jesus se colocava diante deles em uma suposta mesa, claro que aqui é apenas uma ilustração. Ninguém vai pensar que já se utilizava a mesa do jeito que a gente já conhece hoje nos nossos dias. É apenas para ilustrar aquilo que nós estamos falando. Eram todos judeus, as características eram do povo judeus, como nós estamos vendo aqui. Os apóstolos Pedro e Paulo. Por que pegamos esses dois apóstolos, Pedro e Paulo? Porque a primeira fase da igreja, ela está sob a liderança do apóstolo Pedro. Essa imagem aqui que nós estamos vendo foi quando ele quis ter um encontro com Jesus no mar. Quando Jesus vinha andando sobre as águas do mar da Galileia e os discípulos ficaram apavorados, é um fantasma. Jesus disse: não é, até porque não existe, sou eu. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ter o Senhor. Então Jesus vem. E aí foi quando ele afundou e gritou: socorre, Senhor. Então, o primeiro período da história da igreja, do capítulo 1 ao capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o líder principal desta igreja foi o apóstolo Pedro. Nós vemos Pedro efetuando uma série de milagres, efetuando uma série de prodígios, a sua própria sombra curando o enfermo, o evangelho sendo pregado através dele. É o que nós vemos na primeira parte. Já na segunda parte, do capítulo 11, 12 à frente, a figura central que vai liderar a igreja nesse período apostólico é o apóstolo Paulo, que não se chamava Paulo, mas Saulo, um poliglota, um homem versado em muitos conhecimentos, e que se convertera ao Evangelho de Cristo, um perseguidor do Evangelho de Cristo, e agora é convertido, cara entusiasmado, que não media esforço para levar o Evangelho, porque ele sabia que o Evangelho era poder de Deus e salvação para todo aquele que, segundo as suas palavras. Então, o primeiro período é liderado pelo apóstolo Pedro. O segundo período pelo apóstolo Paulo. E a igreja vai crescendo, ela vai se expandindo. Vejamos aí a expansão da igreja. A igreja cristã no seu princípio teve um crescimento muito rápido, segundo o que é escrito e defendido pelos cristãos e que foi registrado pelos evangelistas, principalmente por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. A manifestação sobrenatural do Espírito Santo levou os judeus cristãos presentes na reunião do dia de Pentecostes, que era no
e expandir. Ela crescia e expandia, crescia e expandia, crescia e expandia. Logo no primeiro momento, quase 3.000, ela saiu de 120 para mais de 3.000 pessoas, um crescimento exorbitante. Depois, há alguns dias, ela sai do número de mais de 3.000 para mais de 5.000. Então ela foi crescendo e expandindo ao mesmo tempo. Por que esse crescimento e essa expansão ocorria? É o que nós colocamos aí. Segundo o que é crido e defendido pelos cristãos, o que fazia a igreja crescer e expandir nada mais era do que a presença ativa do Espírito Santo de Deus na vida de cada um dos apóstolos. Isso significa que, sem a presença do Espírito Santo de Deus, é complicado para a igreja crescer, é quase impossível para a igreja crescer, para as pessoas chegarem aos pés de Cristo, porque Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem a presença do Espírito Santo, irmãos, é muito difícil, tá? Naquele dia, estava presente na cidade de Jerusalém judeus helênicos e prosélitos de 17 nações. Eram pessoas nascidas na diáspora e tinham ido a Jerusalém para a festa de Pentecostes. O que chamou a atenção daqueles homens, como nós já mencionamos, foi a fala. A fala de quem? A fala dos apóstolos. Eles falavam o quê? As maravilhas de Deus. Então aqueles homens, eles ouviam a fala dos apóstolos manifestando as maravilhas de Deus. Veja bem, irmãos, lá não houve língua estranha, lá houve uma manifestação de língua estrangeira, que eles possivelmente não conheciam, ou alguns, um ou outro conhecia, mas nem todos conheciam. É o que se crê. A expansão da igreja, nós temos aí o mapa das viagens de Paulo. Vamos procurar aqui, nesse mapa, irmãos, a cidade de Jerusalém. Aqui embaixo. Então veja, a cidade de Jerusalém começou aqui, Cesareia. Depois a igreja começou a se expandir. Ela expandiu. Veja, esse círculo aqui do risco do mapa é os locais, e esses pontos são locais onde igrejas novas foram fundadas. Então os apóstolos, que começou lá com 12, depois mudou para um número tal, e foi aumentando, quase 120, mais de 3.000 e tal. Agora já tem pregadores que estão levando esse evangelho. Eles estão com a Bíblia na mão. Não tem Bíblia nesse período, irmão. Não tem Bíblia. Esquece Bíblia. Não tem Bíblia nesse momento. O que existia era o Velho Testamento, mas nem em poder dos apóstolos estava. E explicava sobre a tutela dos líderes da sinagoga, dos líderes do templo e da sinagoga. Os apóstolos não tinham esse livro, até porque ele não estava impresso como a gente conhece, até porque não tinha, irmãos. Nós temos que entender que não tinha imprensa nessa época, nesse período aí. Então não tem livro, ninguém andando com Bíblia para lá e para cá, não. Eles estão falando aquilo que está na cabeça, aquilo que eles viram, eles foram testemunhando lá. Então eles fundaram a igreja por várias cidades. Esses pontos aqui, ó, que os irmãos estão vendo, são cidades que faziam parte da Ásia Menor, e que os apóstolos vai levando a palavra
apóstolo Paulo se aproveitava era da sinagoga. A sinagoga não é igreja, a sinagoga é de judeu. Então, cada cidade onde tinha um grupo de judeu ali residindo, aquele grupo de judeus fundava uma sinagoga. Os apóstolos e discípulos que iriam pregar a palavra chegavam naquela cidade, ficavam sabendo que ali tinha uma sinagoga. No dia de sábado, eles iam para essa sinagoga para pregar a palavra, ou discutir, falar alguma coisa. Então a coisa não era fácil, não, era muito difícil, era muito complicado, mas a igreja está se expandindo, ela está crescendo. Vejamos a expansão da igreja. Vejamos aí. Quando se iniciou esse período, e é o primeiro período que nós estamos falando, a proclamação do Evangelho estava limitada à cidade de Jerusalém e às suas aldeias próximas. Os membros da igreja eram todos israelitas de nascimento ou por adoção. Quando terminou esse período, que é o primeiro período, quando foi o ano 100 da morte de João, a igreja já estava estabelecida na Síria, na Ásia Menor, e havia alcançado parte da Europa. Além disso, os membros da igreja agora não eram exclusivamente judeus. Em alguns casos, predominavam os gentios. Então, essa igreja que começou lá, com quase 120, no dia de Pentecostes, a sua inauguração, agora, irmãos, ela já está em quase todos os lugares daquele Oriente Médio. Há probabilidade de ter alcançado partes da África, não é isso? Um etíope foi para lá para a adoração. Partes da Europa, ela já estava chegando também. E aí ninguém segurava mais. Ninguém tinha mais condição de segurar essa igreja. Que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Esse primeiro período aí, irmãos, foi um período difícil. Nós estamos falando apenas da expansão, mas não falamos nada do sofrimento e da perseguição que essa igreja estava sofrendo. Ainda não falamos disso, porque esse período foi um período de expansão, mas foi expansão na base do sangue, na base do sofrimento, do derramamento de sangue, da luta interna, da luta externa, da perseguição dentro, da perseguição fora. Sofrimento terrível e tremendo que esses crentes, que esses apóstolos passaram. Não foi fácil, não. Hoje nós estamos aqui, estamos num país livre e temos liberdade de falar essas coisas, temos as escrituras nas mãos. Mas esse primeiro período aí, irmãos, foi um período de suor e de sangue. O sangue que corria como enxurrada pelo chão, como diz o louvor. Aquilo ali foi real, foi literal. Não foi algo que foi estabelecido para ficar simplesmente como um espetáculo para o mundo. Vamos concluir essa parte aí. A expansão da igreja. Com o crescimento e expansão da igreja, como todo crescimento não se faz sem oposição, houve também grande oposição por parte dos judeus. As autoridades eclesiásticas do judaísmo perceberam que o cristianismo representava uma ameaça às suas prerrogativas como intérpretes e sacerdotes da lei. Por isso reuniram suas forças para combater o cristianismo. Então, irmãos, os judeus, os doutores da lei judaica, eles não estavam contentes com essa igreja que nascera, com esses homens que estavam falando que Jesus morreu, mas que ressuscitou. Eles não estavam contentes porque eles passavam por mentirosos e eles vão arrumar um pretexto para perseguir a igreja de Cristo
da perseguição, como nós vamos falar, que vem por parte do Império Romano. O Sinédrio e a primeira perseguição. Nós vamos parar. Amém, irmãos? Amém. Então nós estamos falando, irmãos, da história da igreja. Hoje foi só um ponto inicial para nós procurarmos ver que a igreja de Cristo, ela foi edificada com sangue lá na cruz, mas com sangue em toda a sua trajetória. Amém? Eu vou passar a direção do culto para a conclusão do trabalho.